por que que Deus levou o povo para o deserto? É uma pergunta que temos que fazer. O ponto-chave aqui, apesar de ser o tema que nós estamos aqui falando, conversando sobre a providência de Deus, pois o texto que nós lemos aqui fala exatamente sobre uma providência em cima de uma necessidade do povo. A primeira coisa que nós temos que entender é o propósito do deserto. Você vai ver no livro do Êxodo, no capítulo 3, a saída do povo do Egito. Deus não leva o povo pelo caminho que passava pela cidade dos filisteus, mas leva pelo deserto. Porque Deus fala que, porventura, o povo não viesse ver a guerra e tornar-se ao Egito. O povo não estava preparado para enfrentar conflito, guerra, luta, provação pelo reino de Deus. Não estavam preparados, porque era um povo cativo, era um povo que estava há 430 anos em cativeiro, sendo oprimido pelo governo ou os governos de Faraó. Então era um povo que precisava ser trabalhado. Deus tira o povo do Egito e leva para a terra prometida. Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Mas eu quero que você entenda isso de duas formas. Primeiro, espiritual, esta terra prometida. A nova Canaã, a Jerusalém que agora existe, ela representa a nova Jerusalém. O Egito, onde o povo se encontrava, representa o mundo que nos escraviza por conta do poder exercido do pecado sobre nós. É por isso que Deus tirou o povo do Egito somente quando é instituído a Páscoa, o Cordeiro, símbolo ou figura da pessoa de Jesus Cristo, é imolado naquela tarde, daquele dia. Aquele Cordeiro representa a pessoa de Jesus Cristo que no futuro haveria de morrer como morreu por mim e por você. Ali é instituído a Páscoa, o sangue de um animal que é inocente, pois o sangue de um inocente futuramente haveria de ser derramado, é derramado naquele momento. Naquele momento o Egito é julgado, os deuses do Egito é julgado porque sangue inocente foi derramado. Então, automaticamente, o povo tem que sair do Egito, porque Deus pagou o preço pelo povo. O povo agora sai do Egito. No entanto, entre a terra prometida e o Egito, entre o Egito e a terra prometida, resta-se o deserto. É o deserto. O deserto é o tempo que nós estamos aqui vivendo agora. Eu e você e a todos aqueles que estiver assistindo esta live, que está em Cristo Jesus, deve ter esse entendimento. Outra hora você estava no Egito. Outra hora você estava escravizado pelo pecado. Não conhecia Deus, estava sem Deus no mundo, como eu também. Mas o Senhor nos alcançou e hoje nós estamos na trajetória do Egito para esta terra. Que terra? A terra celestial. Mas devemos entender também, falando do contexto de provisão, o Senhor, Ele está trabalhando diariamente para prover aquilo que é necessário debaixo desse sol, ou seja, as coisas relacionadas ao nosso cotidiano, pois o próprio Senhor, estou fazendo aqui sempre uma ligação do antigo para o novo, do novo para o antigo, para nós compreender nesta soma aquilo que o Senhor está falando conosco. Como eu falei na oração, o Senhor prometeu, é promessa de Deus, cuidar dos seus filhos, Mateus capítulo 6, o versículo 31 em diante, você pode ler no contexto anterior e no contexto posterior, está falando o mesmo assunto sobre providência, sobre cuidado, sobre zelo de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, por Cristo Jesus, dos seus discípulos. Então, Deus cuida de cada um de nós, Deus cuida de você, mas devemos entender algo. O cuidar de Deus não significa que nós não vamos passar
por privações. O cuidado de Deus não significa que nós não vamos passar necessidades. O cuidado de Deus não significa que nós não vamos passar lutas. A Bíblia não ensina esse tipo de coisas. A Bíblia não ensina isso, de nós sermos imunes às consequências trazidas pelo pecado no mundo. Pois nós estamos num mundo que é como o mar, que é inconstante. Ora maré alta, ora maré baixa. Então é importante nós entender isso. O povo está na trajetória para o deserto. E é necessário você entender por que você está vivendo esse momento. Olha só, Deuteronômios capítulo 8 vai nos dar um direcionamento, o porquê que Deus nos leva para o deserto. Todos que entregam a vida para Jesus, ele entra na sua trajetória nos desertos de Deus. Mas o mais importante desses desertos, a Bíblia vai dizer no livro do Êxodo, capítulo 13, ali, que quando o povo entra no deserto, Deus entra junto com o povo. O deserto é do conhecimento de todos, que é um lugar que durante o dia é escaldante. Ninguém sobrevive no deserto durante o dia muito tempo, porque é muito quente. A Bíblia diz que Deus colocara sobre o povo uma nuvem, e essa nuvem trazia refrigério, impedindo o calor excessivo de prejudicar a caminhada do povo. Olha só que coisa tremenda. Deus está com o povo no deserto, Deus protege o povo para que o povo continue caminhando, porque existe um alvo, existe um objetivo, e o objetivo era introduzir o povo na terra.